Muito bem, minha querida irmã, muito bom dia na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos entrando no ar desta manhã de terça-feira com mais um programa EBD no rádio. Nessa oportunidade queremos ler aqui nosso programa a nossa leitura bíblica em nosso texto áureo e a nossa verdade prática da nossa lição de número 11. Estamos chegando aí para o fim da lição do trimestre, tá certo? Já estamos na lição de número 11, que tem como tema a salvação não é obra humana. Esse é o tema da salvação, da lição do próximo domingo, tá certo? O nosso texto áureo encontra-se em Tito, capítulo 3, verso 5, que nos diz: não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, tá bom? Essa é a nossa verdade prática. O nosso texto áureo diz assim, a salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. Louvado seja Deus. Com esta leitura nesta manhã, sobre a graça de Deus e a permissão de Deus, declaramos aberto mais um programa EBD no rádio. Não saia daí, não mude de frequência, fique conosco, porque até as 8h30 da matina estaremos aqui falando sobre a nossa escola bíblica dominical. Vamos de música, meu amigo Leomar Gomes, do Espírito Santo. E essa primeira canção dentro do nosso programa, queremos fazer um oferecimento especial a todos os professores da Escola Bíblica Dominical aqui da Assembleia de Deus em Bacabal. Muito bem, você ouviu aí essa belíssima canção aqui dentro do nosso programa nesta manhã de terça-feira, tá certo? Um oferecimento especial a todos os nossos irmãos que estão sintonizados conosco em qualquer parte da nossa grande cidade, tá certo? A você das regiões circunvizinhas de Bacabal, nosso muito obrigado por sua sintonia, obrigado por sua audiência. Queremos abraçar e cumprimentar também a nossa querida irmã superintendente da EBD no setor de adolescentes, nossa querida irmã Rosimar, tá certo, que está ouvindo o programa nessa oportunidade. Com ela está a minha amiga Lute, tá certo? Um abraço aí para Lute, para Maria Clara. Manda aí, Rosimar, o nome da nova netinha aí que chegou esse ano. Esse presente que recebeu esse ano aí, mande aqui para também citar o nome dela aqui, tá certo? Então um abraço para a irmã Rosimar Monteiro dos Santos, tá certo? Que está nesse momento ali ligadinho conosco ali na Teixeira de Freitas. E com ela, como eu já disse, minha amiga Lute, tá certo? E a Maria Clara e toda a família da irmã Rosimar Monteiro dos Santos, sintonizado com a gente nessa manhã de terça-feira, tá certo? Ali na Teixeira de Freitas, tá bom? Vou dar um abraço também na Teixeira de Freitas, irmã Nilda, na Teixeira de Freitas também está ouvindo a nossa programação. Então um abraço, irmã Nilda, tá certo? Um abraço à irmã Marlene Queiroz, que está também ligadinha conosco nessa oportunidade, ali na Teixeira de Freitas, tá certo? E por que não citar a irmã Rita, no bairro da Areia, que também está ouvindo a nossa programação nesta oportunidade, tá certo? Está ouvindo ali a irmã Rita, no bairro da Areia, sintonizado conosco, tá? Também a irmã Rita na Gonçalves Dias, também ligadinha conosco, tá certo? Nosso muito obrigado, tá certo? E aí, ainda ali naquela região, eu tenho a irmã Terezinha de Jesus, na Oásis de Deus, também na nossa sintonia. Um forte abraço, tá? Um forte abraço para todos os nossos queridos irmãos ligados conosco nessa manhã de segunda-feira. Que o nosso bom Deus continue aí nos abençoando, continue guardando-nos e livrando de todo o mal, tá bom? Quero abraçar e cumprimentar ainda, antes de me trazer aqui o Dr. Marcos Tulle, professor e pedagogo Marcos Tulle, trazendo aqui dicas importantes para o nosso exercício do nosso magistério cristão. Alô, você professor de EBD, fique atento, hoje ao nosso programa teremos uma dica especial com o nosso pastor, coordenador, professor e pedagogo Marcos Tulle, tá certo? Leomar, toca mais uma canção aqui dentro do nosso programa e eu quero oferecer para o meu querido amigo e irmão em Cristo, John Edlington, ali da Betel, dirigente da Betel, está ligadinho no programa aqui. Alô, Shalom, ligadinho aqui no programa, tá certo? Um abraço ao pastor José Oliveira também, tá certo? Obrigado também a missionária Ediane, também sintonizado conosco. E o meu amigo John Edlington, ali, ele que é dirigente ali da Congregação Betel, Trise dela 2, aqui sintonizado conosco. Nosso muito obrigado. E esse hino especial é para essa gente boa que estão sintonizados com a gente em qualquer parte da nossa city.
Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos retornando com o nosso quadro aqui, com o nosso bloco, melhor dizendo, do nosso programa EBD no Rádio, tá certo? Essa música especial é tocado aqui, esse hino sacro da nossa harpa cristã, tocado a pedido da nossa querida irmã Terezinha na Oásis de Deus, que também oferece para aniversariante do dia, que é a irmã Wanda Salles, tá certo? Irmã Terezinha na Oásis de Deus, essa belíssima canção que você acabou de ouvir aqui dentro do nosso programa. Queridos irmãos, vamos trazer agora aqui uma dica do nosso professor e pedagogo, Marcos Tuller, tá certo? Ele vai trazer aqui uma dica para nós nessa oportunidade, falando sobre, deixa eu ver aqui o tema da nossa dica de hoje, do professor Marco Tuller, aqui dentro do nosso programa, pré-qualificação para o magistério cristão. É a dica, é a pré-qualificação que ele vai falar aqui agora. Se você vai se identificar, se tem esse chamado, essas condições para estar exercendo o magistério cristão. Então, com vocês, professor e pedagogo Marcos Tuller. Olá, pessoal. Eu gostaria de falar sobre algumas pré-qualificações do professor, do novo professor. Quais são? Olha, primeiro, saúde e equilíbrio mental e emocional. É necessário que o professor esteja bem, saudável, fisicamente, organicamente. É necessário também que ele tenha saúde mental, equilíbrio emocional. Imagine um professor na sala de aula em que ele seja desequilibrado emocionalmente. De repente ele começa a chorar sem nenhuma justificativa, ou então começa a dar aqueles risos histriônicos, não é? Como fazem os adolescentes. É claro que tem de haver aí um equilíbrio na saúde física, mental e emocional. É importante também a boa apresentação, uma voz firme, agradável, convincente, não uma voz que sai assim pelos cantos da boca, como se o professor não quisesse ser entendido. Não, é preciso que ele seja bem entendido, bem compreendido. Então a palavra pronunciada deve ser cheia, total, cabal, ok? Falar assim de uma forma bem expressiva, uma forma convincente. Isso é necessário ao professor. Também uma linguagem, naturalmente, uma linguagem clara, fluente, mais simples. Não precisa ser nada complicado, não é? Não precisa gastar o vernáculo da língua portuguesa. A linguagem, a utilização da linguagem, a utilização do universo vocabular deve ser de acordo com a capacidade do próprio auditório. Isso é importante notar, tá certo? Claro, naturalidade, desembaraço, firmeza, perseverança, imaginação. O professor tem de ter imaginação. Imagine se nós tivéssemos a mesma imaginação que tínhamos quando criança. Nós seríamos gênios, extraordinários, mas infelizmente nós vamos perdendo a nossa capacidade imaginativa à medida que nos tornamos adultos. O professor precisa manter esta capacidade de imaginação, iniciativa, liderança e também, é claro, ter a habilidade de criar e manter boas relações com os seus alunos. Um ambiente tranquilo, um ambiente de amizade e de produtividade. Esse deve ser o ambiente de sala de aula. São pré-qualificações do novo professor, ok? Um grande abraço! Falta o limite para as compras de início de ano? Bíblica Dominical. Você já se matriculou na IBD? Primeiro, é um mandamento do Senhor que o cristão estude a palavra de Deus. Leia João 5,39. Segundo, a Bíblia foi escrita para nosso ensino. Leia Romanos capítulo 15, versículo 4. Terceiro, o estudo das Escrituras nos ajuda a conhecer o Senhor. Leia Oséias capítulo 6 e verso 3. Quarto, as crianças e os jovens devem aprender a palavra de Deus. Leia Deuteronômio capítulo 6, 6 a 9.
Quinto, o cristão que estuda a palavra vive longe do pecado. Leia o Salmo 119, verso 11 e 67. Sexto, o cristão que estuda a palavra não é levado por todo o vento de doutrina. Leia Efésios 4, 13 a 14. Sétimo, a igreja deve perseverar da doutrina para se manter viva. Leia Atos capítulo 2, versículo 42. Oitavo, a palavra de Deus nos ajuda a tomar decisões claras. Leia Salmos 119, 105. Nono, a palavra de Deus causa temor no coração do crente. Leia Abacuque 13, versículo 2. E antes de saber o 10º motivo, curta o vídeo, siga a página para nos ajudar a crescer e comente: eu amo a escola bíblica. E em 10º lugar, a escola bíblica é a maior e melhor escola do mundo. Leia Atos 17, versículo 11. E esses foram os Comentário da lição. Estudar a Bíblia, estudar. Muito bem, meu querido irmão, muito bem, minha querida irmã, você viu aí, professor Marco Tules, dando dica importante, tá certo, para o nosso exercício do magistério cristão. Nessa oportunidade, queremos fazer aqui um resumo desses minutos que nos restam da nossa aula do próximo domingo. Lembrando que durante todo esse trimestre estamos estudando na classe dos adultos um tema importantíssimo para o crescimento espiritual, que é combatendo as heresias, né? É combatendo as heresias. E nesses últimos dias, mais nunca do que mais, é importante, né, estarmos, é preciso, que a palavra quer dizer, na realidade é preciso esse combate. A gente pensa que são coisas novas que estão surgindo, mas na verdade é coisas é roupagem nova, mas que elas já existiam desde o nascedouro da igreja. Então a igreja vem nesse combate ao longo desses anos todos. O que acontece geralmente é que está aumentando, se proliferando. Como aumentou a raça humana, os seres humanos, né? Nações, então com certeza essas heresias também aumentaram, o volume aumentaram. Mas que elas sempre existiram. E nesse trimestre nós temos aqui o grande apologista, o pastor Ezequias Soares, que tem trazido esse conteúdo na classe de escola dominical, no tema dos adultos, combatendo em defesa da fé, combatendo as heresias as antigas heresias com a nova roupagem, tá certo? Basicamente é isto o tema desse trimestre que estamos estudando. E chegando na lição de número 11, vamos trabalhar a salvação não é obra humana. Nós já lemos o texto áureo nessa oportunidade, que está em Tito, capítulo 3, verso 5. Já lemos a verdade prática e queremos só agora mostrar o esqueleto da lição. É interessante que o professor observe a lição da classe dos adultos. Antes, ela traz aqui um resumo do que seria um plano de aula. É claro que o professor, diante da sua classe, diante da necessidade que a sua classe tem, ele tem a liberdade de não ficar apenas preso desse plano de aula que já vem esboçado na lição, né? Ele tem a liberdade, claro, pedindo a ajuda do Espírito Santo, pedindo revelação do céu, de criar o seu próprio plano de aula com base na necessidade da sua classe. Eu acho que eu não sou um bom professor não, porque quando eu vou dar aula eu não me lembro de ter alcançado, de concluir uma lição toda, sempre fica alguma coisa, né? Mas porque eu faço um plano de aula mental, eu estudo a lição, sempre tenho o costume de fazer o fichamento da lição e ver o que é o necessário a ser aplicado na classe, né? Porque tem muito professor que tem a preocupação de, não, eu tenho que terminar a lição toda. Não, para isso você tem que ler a lição, né? E extrair dela, conforme a necessidade da sua classe, extrair dela o conteúdo que você tem que ser aplicado. Por isso que é importante o plano de aula, tá certo? É claro, quando eu disse isso, que não concluo a lição toda, mas porque eu coloco a lição dentro do plano de aula e extraio aquele conteúdo importante a ser aplicado dentro da classe, tá? E essa lição número 10, né, como já citamos aqui, ela está dividida, além vem aqui logo no início, o plano de aula, né, planejado pela CPAD, e em seguida vem a introdução, os tópicos, né? Primeiro tópico, a salvação sobre a graça de Deus. Terceiro tópico,
Vamos aqui, vamos ao terceiro tópico da nossa revista. Aliás, o segundo tópico, soteriologias inadequadas na antiguidade, tá certo? E aí, por fim, aqui o nosso terceiro tópico, as soteriologias inadequadas hoje, tá certo? E a nossa conclusão. Então, esse é o esquema da nossa lição, da nossa aula do próximo domingo. Queridos irmãos, nós vemos aqui na sequência desses estudos apologéticos, né? E hoje, no próximo domingo, os irmãos vão analisar a doutrina da salvação, ou seja, a soteriologia, que é uma disciplina da teologia sistemática que estuda a salvação. É claro, queridos irmãos, que a fé cristã, ela mostra claramente que a salvação é obra divina e não depende de méritos humanos, né? Não depende, não é pelas obras para que ninguém se glorie, tá? Porque ao pecar, é bem claro que fique claro isso aqui nesta manhã, o homem ao pecar, ele se tornou servo do pecado. Ou seja, ele ficou dominado totalmente por ele e sem nenhuma condição de modificar a sua situação. E aí você que evangeliza, a Assembleia de Deus sobretudo, que tem o hábito de evangelizar, né? A gente encontra muito, eu quando estou evangelizando, eu encontro muitas pessoas querendo se justificar diante de Deus, querendo dizer que eles são pessoas boas e que a salvação, portanto, que por eles ser boas, por eles serem pessoas boas, eles têm direito de salvação. Ele diz, não, quando eu morrer, Deus me dará um cantinho, me dará um lugar, né? E querendo justificar que eles não matam, eles não roubam, eles fazem boas obras, eles ajudam o próximo, que o coração deles estão cheios de amor, né? Mas, querido, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o homem se tornou servo do pecado e ele sozinho não tem condição de modificar absolutamente nada, sabe? Porque a salvação não teve origem no homem. A salvação só pode ter sido originada em Deus. E essa salvação, querido irmão, ela foi mesmo pensada por Deus mesmo antes da fundação do mundo. Deus já planejara a salvação, sabe? Já planejou a salvação desde a fundação do mundo. Porque o plano de Deus para a salvação do homem, ele foi revelado à humanidade no momento, né? No momento mesmo da aplicação da penalidade pela prática do pecado. No momento que o homem caiu ali no Jardim do Éden, que Deus puniu o pecado ali no homem, também Deus ali já planejou, já começou a ser executado o plano da salvação desde lá do Éden. Louvado seja Deus. Por isso o homem não tem nenhuma participação nisso, né? Foi o próprio Deus que criou, né? E nós podemos dizer que o ápice da salvação, da execução disso, né? O perdão da salvação, o ato da execução da salvação se deu quando, né? Quando da própria encarnação do Filho de Deus, ou seja, na plenitude dos tempos, né? E no sacrifício de Cristo no Calvário e a consumação, né? Podemos afirmar claramente que é a consumação da salvação. Olha, querido amigo, com grande irmão, com grande amor, Deus tem nos amado, tá certo? Tem dado a nós. E é lamentável, é triste ver que muitos de nós não temos, né, assim, valorizado, até mesmo aqueles que já estão na igreja e que professam a fé em Cristo, muitas vezes têm trocado a salvação por pequenas coisas, por prazeres momentâneos e passageiros, né? Mas o bom de Deus, irmão, é que Deus está sempre disposto a perdoar o homem, quando o homem mesmo pecando, mesmo sendo pecador, mas quando ele se arrepende, volta aos pés de Deus e volta ao seu Criador.
Eu me lembro, hoje, o pastor Jessé Góes, que é o fundador do Ministério Canaã em Fortaleza, no Ceará, ele esteve aqui na década de 90 pregando em um congresso de mocidade, né? Me lembro claramente. E ele fez um exemplo bem interessante, ele comparando Jesus, a raiz de Jessé, ele disse que nós estamos no mundo, é como que dois lagartos, um lagarto e uma cobra brigando, uma cobra venenosa. E o lagarto, é claro que não tem veneno e a cobra é venenosa. E na proporção que ela estava naquela briga, a cobra picava o lagarto. E o lagarto largava a briga e saía e corria para a mata. E lá na mata ele achou uma raiz, uma raiz que cortava o veneno da cobra, né? E ele ia lá, quando ele se sentia picado, ele ia lá corria com a pressa, velocidade tremenda, mordia aquela batata, cessava o veneno da cobra e voltava novamente para a briga, né? Então, comparando que Jesus é a raiz de Jessé. Então, nós estamos nessa briga, irmão, no pecado. Nós estamos com essa briga feroz, brigando, né? A velha natureza humana aqui dentro de nós, rugindo como leão. E aí, quando nós sentimos nos picado por essa velha natureza, nós corremos para tomar o chá da raiz de Jessé, que é o Senhor Jesus Cristo. E aí neutraliza toda a ação do pecado em nossa vida. E a salvação, irmão, por ter origem em Deus, ela é boa, né? Ela é eterna, ela é perfeita, ela é única. Nas religiões, irmãos, que aí tem no mercado, né? Nenhuma oferece um Salvador. Nenhuma apresenta o Salvador como um sacrifício. Nenhuma apresenta o Salvador como um cordeiro capaz de tirar o pecado do mundo. Nenhuma. Algumas podem trazer paz. Pode, pastor? Pode. Alguma pode trazer o nirvana, né? Meditação, aquela coisa. Pode trazer. Algumas podem trazer o amor. Pode, pastor? Pode. Por que não? Pode sim. Mas, no entanto, elas não podem trazer a salvação para a sua alma, a salvação para a sua vida. Porque, amado, querido irmão, amigo, que ouve essa programação nesta manhã, de todo o bem, de todas as conquistas que você pode ter nessa terra, de tudo aquilo que Deus pode te dar, porque Deus dá, irmão. Deus é lindo, é maravilhoso, Ele dá. Ele abençoa, Ele abre as portas, Ele te dá paz, te dá saúde, te dá prosperidade, dá. Não é o diabo que dá, não, é Deus que dá, tá certo? Mas de tudo isso é bom, é maravilhoso, é excelente, é extraordinário. Agora, o sobrenatural, que é a salvação, querido irmão, querido amigo, eu e você, nós temos que buscar esse presente que foi ganhado na cruz, buscar, segurar e empenhar todo o esforço para manter. Porque nós acreditamos, a teologia pentecostal, diferentemente da teologia reformada, crê de maneira diferente. Crê que o salvo ele pode perder a salvação, ou que o ser humano pode perder a salvação. Que a salvação não é uma vez salvo para sempre. Não, de maneira nenhuma. A salvação ela é condicional. Ela é condicional, enquanto eu viver com os bases nos preceitos bíblicos, enquanto eu viver na busca de agradar a Deus, aquele que é perfeito, né? Porque a salvação a teologia reformada, ela diz que não, que a salvação uma vez, que o cara foi salvo, ele é salvo para sempre. O cara pode dar nó em pingo d'água. Eu vi um programa, Vejam Só, que é um programa de debate, e o cara defendendo essa teologia, ele disse o seguinte, acrescentou 2 exemplos. Olha, tem essa pessoa aqui, que é uma pessoa boa, uma pessoa cumpre o seu princípio com a sociedade, e tal, é o irmão, está na igreja e tal. E aí o cara diz, aí tem o outro aqui, que também aceitou Jesus, mas de vez em quando ele sai fora, ele pratica coisas erradas. Então esse aqui foi o eleito, aí o cara diz, esse aqui está salvo, ele pode fazer o que ele fizer, mas ele está salvo, ele foi eleito. Agora eu pergunto, onde é que umas pessoas podem tirar uma ideia dessa, né? Dizer que porque você foi eleito,
Não importa o que você vai fazer, mas você vai ter a salvação, porque você foi eleito, Deus escolheu você. Ô querido, Deus, na Bíblia, é interessante dizer, aqui nessa manhã, que toda vez que a Bíblia se refere à eleição, ela não está se referindo a indivíduos. Quando a Bíblia se refere à eleição, pode olhar os textos, ela se refere ao coletivo. Deus escolheu a todos. A predestinação é bíblica? Está na Bíblia? Tá. Mas Deus predestinou a todos a ir ao céu, não a ir ao inferno. Deus predestinou a todos a irem para o céu. Em contrapartida, o homem tem que mostrar esse sinal dessa ida ao céu. Quando o Espírito Santo fala ao coração, é claro que a salvação, ela tem partida em Deus, né? Como já temos dito aqui, a salvação ela tem origem em Deus. Ela tem origem em Deus, não tem no homem, é em Deus. O que Deus faz é tocar no coração do homem. E o homem dá essa contrapartida de aceitar esse toque. Porque a salvação, querido irmão, ela é um ato de amor. Como nós lemos no texto de João 3,16. A salvação é um ato de amor aos pecadores, a mim, que era um pecador, a mim que estava destinado a não herdar a vida eterna. Mas na proporção que eu abri o meu coração, aceitei o toque do Espírito Santo que tocou em minha alma, e eu abri o meu coração, aceitei a fé salvadora, hoje eu posso claramente abrir a boca e dizer que tenho a salvação, porque Cristo me amou. Cristo me amou de uma tal maneira, como está no versículo 3 de João 16, que é um texto magno da Bíblia Sagrada, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo, seu Filho amado, para resgatar, tá certo? Então a salvação ela é um ato de amor, a salvação ela é um ato da manifestação da graça de Deus. A salvação ela é um ato sobretudo, um ato de justiça, não é? Porque o que é salvação? As pessoas ainda têm muita dúvida, mas o que é salvação? Salvação é o ato de salvar, é o ato de livrar, de escapar, de retirar de uma situação de risco de morte. E nós estávamos correndo esse risco de morte, sobretudo morte eterna, porque a palavra fala que há duas mortes, a morte com Deus e a morte sem Deus, não é? A morte eterna. Qual é a morte eterna, pastor? É aquela morte que a pessoa morre sem a certeza da salvação. Porque a morte física, todos nós morreremos, todos passaremos, a menos que Deus tenha misericórdia da sua igreja e nos arrebate ainda hoje, ainda nesse mês, ainda nesse ano, ainda nesse dia. E aí nós não passaremos pela morte física, mas do contrário passaremos, mas não passaremos pela morte eterna, porque a nossa alma está guardada em Deus, está protegida em Deus. Então a salvação não é um ato único, não é um ato isolado, não, mas é um ato que envolve todo um processo, uma sequência de atos com origem em Deus, mas também, como já dissemos, com origem na participação humana. E quais são esses atos do processo da salvação, pastor? Primeiro ato, a decisão de Deus. Tomada, ele tomou a decisão, foi ele, Deus, que nos escolheu. Como ele diz, não foi vós quem me escolheste, mas foi eu quem escolhi a vós. E ele nos escolheu mesmo antes da fundação do mundo, de salvar o homem, de eleger o homem, de predestinar o homem. E nessa eleição, querido, o Senhor escolheu salvar você. Mesmo sabendo que mesmo sabendo que você haveria de pecar, mas Deus escolheu salvar você, porque Deus sabia que no Jardim do Éden o homem iria pecar, e mesmo assim ele escolheu salvar, livrar o homem de todas como posso dizer, esses defeitos danosos do pecado na vida do homem. Para você ter só uma ideia, amado, o ato de pecar, o ato que o homem pecou teve um efeito não só no homem. Não. O ato de pecar teve efeito em todo o universo criado pelo próprio Deus. Porque Paulo vai dizer que a terra, por causa do pecado, a terra geme.
E aí nós estamos vendo aí claramente nos últimos tempos, sempre houve, né? Sempre houve guerras, sempre houve terremotos, sempre houve maremotos. E o que é isso, pastor? É o gemer da terra, gemido da natureza, como consequência do pecado, né? Mas nós louvamos a Deus, porque no ato criativo de Deus, no ato restaurador de Deus, todas as coisas serão restauradas. Você será restaurado. Serei restaurado e sou restaurado. A natureza também será restaurada. A Bíblia diz que haverá novo céu e nova terra. Oh, amado irmão, que coisa linda é a salvação oferecida por Deus a todos os homens. Porque Deus, querido amado, seria injusto de antemão se predestinasse porque o homem pecou lá no Jardim do Éden, seria injusto predestinar para que não para todos para a perdição. Não. Por que eu estou dizendo? Porque a Bíblia diz que o homem, a Bíblia diz que tudo que Deus fez era bom. O ato criativo de Deus, tudo que Deus fez era bom. Mas quando chegou no homem, na criação do homem, a Bíblia diz que era a coroa. Nós, seres humanos, seríamos ou somos a coroa da criação. Você olha para a natureza, ainda mesmo é corrompida, mas é bonita. As cachoeiras, os campos, as montanhas, os vales, os mares. É bonito, é lindo, é maravilhoso. É. Mas você e eu, que falo agora nesse programa, você que está me ouvindo aí do outro lado, você e eu somos a coroa de tudo isso. Somos a coroa dessa criação. Então seria injusto Deus lançar-nos no inferno, ou lançar-nos para a predestinação. Por isso que no ato criativo Deus já criou, sabia que o homem ia pecar, e também já criou o ato do livramento, da salvação, tá certo? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então nesse processo ainda envolve a comunicação dessa vontade, que é a vocação, que é o chamamento. Deus nos chama, amado, para a salvação. Quando o Espírito Santo diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei. Olha que coisa linda. Entrarei. E não só isso. Não, o Espírito Santo diz: eis que eu estou à porta e bato. Entrarei e farei nele morada. Louvado seja o bendito e eterno nome do nosso Salvador. Então a salvação é isso, querido irmão, é esse chamado. E quando outro chama também, além disso, quando isso acontece, pastor, quando nós propagamos o Evangelho, anunciamos o Evangelho ao pecador, a propagação do Evangelho é o chamado do homem. É por isso que nós não nos calamos, é por isso que nós estamos aí bradando nas ruas, bradando nas esquinas, bradando aqui no rádio, na televisão, na internet, dizendo ao homem que a graça salvadora de Deus chegou a todos os seres humanos, e que por isso eles precisam da salvação. E esse chamamento, querido irmão, como está lá em Marcos 16:15 e também em Mateus 22:14, ele é universal, é para toda a raça humana. E aí, por fim, finalizando, o processo da salvação é a fé salvadora, é o dom de Deus, é o convencimento do Espírito Santo, porque ele quem convence o homem da justiça, do juízo, tá certo? É o arrependimento, que é o primeiro ato do homem, do ser humano, no processo de salvação, é o arrependimento, é a mudança de atitude. Irmão, é coisa linda. O ímpio, ele fica doido, ele fica louco, ele não entende, ele não compreende. Quando ele vê um cachaceiro, um drogado, um maconheiro, um adúltero, um profano, um beberrão, e de repente ele se encontra com essa salvação, ele encontra-se com esse Salvador, ele encontra-se com esta mensagem, e ele deixa a mensagem entrar em sua alma, entrar em seu coração, e é transformado, é regenerado, é justificado, e aí ele vê agora uma vida totalmente diferente, hein? Que coisa linda, irmão. Nenhuma religião faz isso, não é a religião que faz isso, né? Não é o pastor que faz isso, não é a igreja que faz isso.
não é a sociologia, a psicologia, não é nada disso. É o Evangelho, que é o poder de Deus para a transformação da vida humana. Eles ficam, olha, mas aqui dali não era, rapaz. Olha como ele tá bonito. Porque uma coisa que o Evangelho faz, viu, Leomarzinho do Espírito Santo? É nos tornar lindo na presença de Deus. Uma coisa linda que o Evangelho faz é isso. Porque o homem, quando está na situação pecadora, o homem é feio, o homem é sujo, né? O homem é predestinado, como diz o pastor Raposo, ele corre para o pecado, ele se lambuza com o pecado, e o pecado fede. O pecado fede na narina de Deus, né? E aí, quando ele se encontra com o Senhor, ele é lavado pela purificação, lavado na água do Espírito, e ele passa a ser cheiroso. Você pode observar. Todo isso é um ato espiritual, irmão. Por isso nós, os crentes, andamos limpinho, andamos bonitinho, cheirosinho, lindo, como diz uma irmã, andamos lindos, né? Somos lindos, porque o Senhor fez isso conosco. Nesse ato processo da salvação, nesse ato processo desse perdão, dessa justificação, que ele fez isso em nossas vidas. Queridos irmãos, o tempo não nos dá, a aula é muito boa, mas fica aqui esse resumo, essa introdução da nossa aula do próximo domingo, para que você vá à Escola Bíblica Dominical e estude esse tema tão importante e tão maravilhoso para a minha vida e para a sua vida, que é a lição do próximo domingo que vamos estudar na Escola Bíblica Dominical. Então, finalizo aqui orando ao Senhor, pedindo que você, querido irmão, vá à EBD nesse próximo domingo, aprender mais sobre esse tema, sobre a salvação. Não é obra humana, mas é um ato de Deus, é um ato divino do Senhor nosso Deus, ok? Meu amigo Leomar, traz a nossa agenda da EBD e já estaremos finalizando o nosso programa nesta oportunidade. Se na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Oração move o coração de Deus. Professores, alunos, juntos oremos ao Senhor. Amado Deus, eterno Senhor, obrigado por esse momento, Senhor da glória, obrigado por estar falando da tua salvação. E nessa oportunidade, Senhor, que esta palavra possa alcançar os corações dos amados irmãos, das pessoas amigas que nos ouviram, que nos ouvem nesta manhã. Pai, muito obrigado pela salvação, obrigado pelo livramento, obrigado por nos tirar, Senhor, de um caminho que andávamos outrora errante. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. 10 motivos para ser aluno da Escola Bíblica Dominical.